Olá, meu povo, eu sou a Ariadne e hoje o Resenha de Nerd vai trazer para vocês a primeira parte, os 7 primeiros episódios de Stranger Things. Então a gente vai fazer um resumo e explicar para vocês cada detalhe do que rolou nessa quarta temporada de Stranger Things. Não se esqueça de interagir com o canal, curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevendo. É dessa forma que você vai poder ajudar o canal a crescer. Então vamos lá falar o que aconteceu nessa temporada. Bom, vocês devem se lembrar que a Joyce levou o Will, o Jonathan e a 11 embora dali da cidade de Hawks, né? Ela já devia ter feito isso há bastante tempo. Para todos os efeitos, o Jim, que é o pai da 11, né, o xerife, o ex-xerife da cidade, ele está morto. A Joyce agora trabalha em casa, em home office. O Jonathan tá com uma relação bem difícil com a Nancy, porque ele recebeu uma proposta de faculdade, só que ele tinha prometido que os dois fariam faculdade juntos. Ele também tá bem indeciso porque isso faria com que ele se afastasse da mãe e do irmão dele. Então ele não sabe se ele aceita ou não em relação ao futuro dele. O Will, ele tá cada vez mais assim misterioso. Ele faz alguns desenhos que não foi revelado o que se trata. Mas é o Will sendo o Will, né? Aquele ar de mistério dele. A 11 tá sofrendo bastante bullying, tá com muita dificuldade para se adaptar à nova escola. Ela sofre bullying quase que diário de uma pessoa bem popular chamada Angela, né? E ela se corresponde com o Mike e ela fala que pro Mike que tá tudo bem. E o Mike e ela vão se reencontrar no recesso de férias. Enquanto isso, na cidade de Hawks, né? A Max está com bastante dificuldade de interagir até com seus amigos, ela não tá mais namorando o Lucas. Ela sempre recebe o convite da terapeuta para tentar falar com ela sobre o que está acontecendo, sobre os seus sentimentos, lembrando que a Max perdeu seu meio-irmão lá naquele problema lá do shopping que deu com o devorador de mentes, o Billy acabou morrendo. Então ela sofre bastante com isso. Ela nem fica mais próximo dos meninos até para jogar D&D. Sim, eles ainda jogam RPG. O Mike na cidade, o Dust ele ainda namora a Susan, né, à distância, mas eles namoram. Ela até ajuda ele com algumas notas que ele tirou ruim, ela consegue hackear o sistema e melhorar essas notas para ele. O Mike, o Dust e o Lucas, eles participam de um clube chamado Hellfire, que é presidido por quem? O Ed. É um novo personagem da série, ele também é um traficante, mas assim, eles gostam muito de RPG, então eles trabalham com isso nesse clube. O Lucas, ele fica bastante dividido entre estar com os colegas dele, os meninos que eles cresceram junto, e o grupo novo que ele está, que são dos populares. Ele pertence agora ao time de basquete, então ele fica bem dividido. O Steven e a Robin continuam trabalhando, né? Só que não mais no shopping, porque não tem mais shopping, mas agora eles trabalham numa locadora. Então comentem aí, quem tiver coragem de entregar a sua idade, quem já foi numa locadora, como que era a sua experiência em Blockbuster, né? O Steve, ele tá naquela, ele quer encontrar uma nova namorada. Só que Robin, ela até gosta de uma pessoa, mas tem medo de levar um toco, porque ela fala assim, eu sou lésbica, imagina eu levar um toco, como que vai ficar minha reputação na cidade inteira? Então eles têm bastante conflito em relação a isso. E tem uma personagem nova também, que é a Chrissy. Essa Chrissy é a primeira vítima da série. O que acontece com ela? Ela tá tendo alguns problemas que não é revelado, ela está tendo problemas emocionais, ela passa com a terapeuta, a Max vê ela várias vezes chorando, e ela é uma líder de torcida, ela é bem popular, e ela namora com Jason, que é o líder do time de basquete do Lucas, né? O time de basquete da escola. Aí ela começa a ficar atormentada com várias visões e resolve procurar o Ed, aquele lá que joga D&D com os meninos, para comprar droga. O Ed acaba levando ela para um trailer, que fica bem próximo do trailer onde que a Max mora. E lá no trailer ela começa a ter várias visões bem sinistras e acaba flutuando. E nisso que ela flutua, os ossos começam a quebrar, o olho dela fica bem escuro, né? É um terror. Isso da série,
acontece um massacre, onde que a 11 se vê cheia de sangue, ela vê vários das crianças que também estavam no laboratório com ela sendo estudada para ter poderes, enfim, mortas, e de forma bem terrível, várias pessoas mortas, é um rastro de sangue, ela fica apavorada com essa visão. E a Netflix colocou um comunicado justamente porque quando estreou a série, teve um massacre na cidade do Texas, onde que um atirador entrou numa escola e fez vítima tanto crianças, tanto os professores. Então é uma cena bem chocante, devido também isso se contrapor com a nossa realidade, essas violências, né, terríveis. Mas série é série, essas visões a 11 vai tendo durante toda a temporada, todos esses 7 episódios, só que ela não sabe do que se trata e ela também não revela o que ela tá vendo nos momentos, assim, porque ela não entende se é lembrança, o que é, então ela não revela para ninguém. Aí o que acontece? A Max, ela vê que a Chrissy foi morta, o Ed se torna fugitivo, porque ele se torna o principal suspeito da morte da Chrissy, né? Só que ela começa a ver elementos, quando tava acontecendo tudo isso no trailer do Ed, ela consegue perceber algumas coisas sinistras acontecendo ao redor dela, porque ela mora bem próxima ao trailer do Ed. Então ela associa isso com o mundo invertido e vai procurar o Dustin, alegando que eles também não acreditam que o Ed tenha matado a menina daquela forma terrível. E aí o Dustin vai até a locadora, onde está o Steven e a Robin lá, e eles começam a fazer uma busca para imaginar, tentar encontrar onde que ele pode ter se escondido. Aí nisso a Nancy, ela agora tá trabalhando na escola, né, no jornal da escola, com o Fred. O Fred, ele começa a ter algumas visões bem atormentadoras, só que ela não conta nada pra Nancy. A Nancy vai lá, faz uma reportagem, faz entrevistas com vários moradores ali dos trailers para tentar entender o que aconteceu entre o Ed e a Chrissy. E aí, em um determinado momento, eles se separam. O Fred entra na floresta e começa a ter várias visões bem sinistras. Ela vai lá e entrevista o tio do Ed. O tio do Ed fala assim: meu sobrinho pode não ser a melhor pessoa do mundo, mas com certeza ele não cometeu esse crime. Eu já vi isso acontecer na cidade. Acontece que existe um cara chamado Vito Creel, ele tá preso no manicômio, né? Só que ele matou a mulher e a filha dele e deixou o filho dele em coma. E as mortes foram idênticas. A forma como qual as vítimas foram encontradas é da maneira idêntica. E até fala assim que ele pode ser como se fosse o Halloween. Ele aparece novamente dependendo de uma quantidade de anos e volta a fazer vítimas novamente. Porque o Vito Creel, nessa altura, ele tem mais ou menos uns 70 anos. Então, como justificar, e ele ainda preso, como que ia justificar essas mortes ligadas a ele? A Nancy fica com essa pulga atrás da orelha, vai procurar o Fred e não encontra. Nisso, o Dusty, a Robin, o Steve e a Max, eles vão atrás do Ed, encontram o Ed contra a versão dele dos fatos. Eles falam: ó, eu acredito em você. Só que acontece que a cidade existe monstros, né? Existe um mundo invertido, conta lá a versão deles, o porquê que eles acreditam no Ed. E eles acabam concluindo que não é o Demogorgon, não é o Devorador de Mentes. Essa nova criatura, ela meio que enfeitiça as pessoas, né? Deixa as pessoas em hipnose. Então eles dão o nome a essa criatura a de Vecna, que seria um dos monstros que existe no jogo de D&D. Aí eles começam a ver várias sirenes, ambulância, carros de polícia. Eles vão atrás para ver o que aconteceu e deixam lá o Ed escondido. Aí eles encontram a Nancy sendo interrogada. Por quê? Porque o Fred foi encontrado morto. O Fred aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Chrissy. Em determinado momento, depois de ele ter várias visões sinistras, ele flutuou, começou os ossos quebrar e ele caiu ali morto. A Nancy fica sem saber o que aconteceu, sem acreditar, mas encontra o pessoal e aí eles trocam as informações. A Nancy fica com aquela pulga atrás da orelha sobre a história do Vito Creel, pega a Robin para ir com ela na biblioteca e ver todos os artigos de jornais sobre aquele acontecimento, sobre aquele assassinato.
Nesse momento em que as duas estão lá na biblioteca, a Nancy demonstra bastante ciúmes, apesar de ela não estar mais com o Steve, ela está com o Jonathan, ela não tem ideia que a Robin é lésbica, então eles são só amigos, mas ela demonstra ciúmes com o Steve. Só que aí eles vê vários artigos de jornais, elas duas veem, e não encontram nada. Até que a Robin tem a ideia de ver artigos daquelas pessoas que contam lendas urbanas. E ela acaba nesses artigos encontrando a história do Vitor Creel, onde que ele diz para um jornalista que foi um demônio que matou a família dele, não foi ele não é culpado. Então eles começam a ligar isso com o mundo invertido, que existe uma criatura, enfim. Então eles decidem ir até o Vitor Creel para ver a versão dele. Só que antes os meninos estão fazendo outras coisas. A Max, ela foi destinada a ir até a terapeuta da Kristen para ver se ela falou alguma coisa. Só que como toda médica, não vai revelar o que o outro paciente contou. Aí a Max vê que não ia dar em nada aquilo, rouba a chave do escritório da escola, eles invadem a escola para pegar os arquivos da Kristen e encontra também arquivos do Fred. Ao ver os arquivos do Fred e da Kristen, a Max já vê logo de cara que ela está sofrendo pelos mesmos problemas. Ela teve um trauma. Depois do trauma, ela começou a ter dor de cabeça, pesadelos e começa a ter visões. E logo depois, os caras acabou aparecendo mortos. E naquela escola, ela tem uma visão de um relógio, do nada, e o relógio some. Então, eles começam a ver que não só eles têm que provar a inocência do Ed, mas eles têm que correr contra o tempo para salvar a Max do Vecna, né? Porque ela pode ser a próxima vítima. Aí nisso a Nancy já chega lá com a Robin e o Lucas aparece com tudo. Por quê? Os policiais entrevistaram, né, investigando o que aconteceu com a Christie e investigaram o Jason, que era o namorado dela. O Jason ficou puto da vida ao descobrir que o Ed era um suspeito e começou a juntar todo mundo do time e falou, vamos atrás do Ed. E o Lucas no meio falou, vou junto. Só que aí nesse meio tempo, eles foram até a banda onde o Ed lá toca rock, enfim. E essa banda falou, Lucas, você conhece a gente, você joga com a gente, enfim. O Lucas fala que não, nega, fala que quem joga é a irmã dele, ou seja, o Lucas não admite que ele anda com os nerds. Nessa época, ser nerd é uma coisa ruim, então não tem jeito. E o Lucas quer ser popular, quer parar de ser zoado. Só que aí os caras da banda falam assim, ó, se vocês querem encontrar o Ed, vão atrás do Dusty. Aí o Lucas tenta avisar o Dusty avisa que eles estão na escola e pede pro Lucas ir lá urgente. E fala onde que o Ed tá escondido. O Lucas é pego, só que aí ele conta pros meninos onde que o Ed tá escondido, só que ele conta uma mentira. E nisso ele sai correndo do lugar onde que ele levou todo o time, o Jason, o Patrick lá, para fugir, para encontrar o Dusty o mais rápido possível. Então ele está correndo na escola, aí ele descobre que a Max está correndo perigo e ele resolve ajudar e fala assim, ó, Dusty, agora os caras estão atrás da gente e vão estar atrás de você por conta do Ed. Então, além de a gente correr contra o tempo para salvar o Ed, para salvar a Max, a gente tem que fugir também dos caras do time que estão com sangue do olho com a gente. Enquanto isso, né, lá na Califórnia, o Mike aparece lá, a 11 mente pra ele o tempo todo, o Will fica de vela, ela leva ele para um clube de patinação, onde que ela inventa que a Angela é amiga dela. A Angela começa a zoar ela, faz com que ela sofra um acidente, ela cai, e todo mundo dá risada dela, ridiculariza ela. Ela fica bastante envergonhada, mas pede pra Angela, olha, conta pra ele que a gente é amiga, eu só quero isso de você. Ela dá risada dela, fala assim, amiga onde? E por que eu faria isso? Você vai fazer algum poder contra mim, coisa assim? E dá risada dela. A 11 se enche de raiva, pega um patins e dá no nariz, meio nariz, testa, da Angela. E o Mike fica bastante assustado com aquela cena. Aí o Jonathan vai buscar eles. Por quê? Porque a mãe dele, a Joyce, recebe um pacote. E esse pacote tem uma carta lá em russo, ela chama um Murai para ajudar ela, e a carta se trata de um pedido de resgate do Jim.
Então ela tem que arrumar um dinheiro, levar o dinheiro lá no Alasca e trocar pelo Jim de volta. Então eles viajam, ela e o Murai, eles não contam pra ninguém a respeito de o Jim supostamente estar vivo. Então ela não tá em casa. Eles voltam pra casa. Aí chegando lá, vem agentes, né, da polícia. Os agentes da polícia levam a 11, ficham a 11 e colocam a 11 para ir para um reformatório. O Jonathan não pode fazer nada porque ele não é responsável legal pela 11. Aí no meio do caminho, a 11 é interceptada pelo Sam, que é um médico lá do Will na segunda temporada. O Sam conta para a 11 o que está acontecendo na cidade, que tá todo mundo correndo perigo, que ela precisa ter os poderes dela de volta. Ela concorda e entra num bug. E nesse bug tem várias pessoas lá que gostam da 11, só que ela vê o Dr. Martin. Então ela já entra em choque, né? Porque ela não confia nesse cara e fala assim, tipo, eu caí numa armadilha. Só que os meninos não sabem nada disso, os agentes vão até os meninos e falam, olha, tá acontecendo isso e isso com a 11, eu vou deixar 2 agentes aqui cuidando de vocês, porque o governo acha que a 11 é responsável por tudo que tá acontecendo na cidade de Hawkins, então o governo vai vir atrás de vocês, então por isso que tem 2 agentes aqui. Os meninos ficam inconformados, porque eles querem encontrar a 11, 2 eles querem ir para a cidade de Hawkins, ajudar todo mundo lá. Só que eles têm a ideia de chamar um amigo do Jonathan, que tem uma van de uma pizzaria, para tirar eles dali. Então eles pedem pizza. Na hora que a pizza tá chegando, momentos antes, aparecem os soldados do governo que entram atirando, atinge um dos agentes que ficam ali caído no chão, o outro consegue tirar todo mundo da casa, entrar na van, só que ele é baleado. E esse agente, quando ele é baleado, ele fala do projeto Nina, e ele fala que tem um número e tal, e acaba morrendo. Os meninos enterram ele, só que o Mike acaba ligando os fatos e vê a caneta e olha que na caneta tem um número ali. Eles ligam para esse número, não é um número de telefone, é um número de computador. Então eles decidem ir até a Susan, a namorada do Dusty, para que a Susan descubra o que é esse computador, da onde que é esse endereço, para eles encontrarem a 11, para poder ajudar todo mundo lá na cidade, né? Então eles vão até a namorada do Dusty, só que inventa uma mentira qualquer, uma mentira cabeluda que não dá para acreditar, fala que se trata de um videogame que eles vão ganhar, enfim. E ela acaba ajudando ele e dá o endereço de IP para eles. E até aí eles não podem fazer mais nada. A Joyce encontra o Yuri que vai levar eles de avião para fazer a troca lá com o guarda. O Yuri resolve ir contra o combinado. Ele resolve sequestrar a Joyce e o Murai para entregar eles aos russos e ganhar mais dinheiro. E aí ficar com o dinheiro que era pro guarda, que era o Enzo. Lá na prisão, o Enzo fala, eu quero ficar com o seu dinheiro, se você quiser sair daqui, Jim, então você tem que correr porque é quase um milagre. E aí o Jim quebra sua própria perna para tirar as correntes, só que aí o outro guarda percebe a sua ausência, vai até lá, eles brigam, acaba trocando um tiro, só que o Jim acaba realmente fugindo dali. E o Enzo fica assim sem acreditar, realmente aconteceu um milagre. Aí o Jim vai até um depósito, onde que era para ele encontrar o Yuri, a Joyce e o Murai, só que lá os agentes da KGB pegam ele, porque o Yuri resolveu trair todo mundo. Aí quando ele volta para a prisão, o Enzo, que é o guarda que inventou tudo isso, também tá lá preso. E aí ele resolve contar o que aconteceu com a filha dele. A gente já sabia que a filha dele tinha morrido de câncer. Só que ele resolve contar que ele sabia que isso poderia acontecer, porque quando ele foi para a guerra contra os comunistas, ele foi para um grupo que era de química. Então eles mexiam com vários produtos sem máscara, de proteção, enfim. E as pessoas que acabaram mexendo com aquele produto não podiam ter filhos. Os filhos ou nasciam deformados, ou acabavam tendo abortos, enfim, várias pessoas ficaram doentes, só que ele não ficou doente. A filha dele aparentemente nasceu saudável, só que depois desenvolveu câncer. A mulher dele não perdoou ele por ter escondido, aí que ele começou a beber e tudo mais. Aí ele encontrou depois a Joyce e a 11 na vida dele. E ele pensava que elas precisavam dele, mas na verdade era ele que precisavam dela. E aí ele se sente culpado, porque ele vê que a Joyce foi pega.
Então ele falou assim, eu não deveria ter entrado em acordo com você para Joyce, envolver a Joyce em tudo isso, porque agora a Joyce foi pega. Então ele se sente extremamente culpado. E na prisão onde que eles estão, eles vão ser entregues a quem? Ao Demogorgon. Eles têm um Demogorgon lá preso e os prisioneiros acabam servindo de comida a esse bicho. E aí o Jim conta para o Enzo, olha, o Demogorgon só tem medo de fogo. Então eles conseguem arrumar um isqueiro lá para tentar conter o Demogorgon. No meio do avião, o Yuri não percebe que o Murai e a Joyce estão se soltando. Só que quando ele dá por si, eles acabam brigando. A Joyce e o Murai têm que aterrissar o avião e o Yuri acaba se tornando refém deles. Eles vão naquele depósito, pegam algumas armas e o plano deles era ir até a prisão com aquelas armas, né? Só que o Murai vai se passar por Yuri e vai entregar para o diretor da prisão, supostamente, a Joyce e o Murai, que na verdade é o Yuri. Na verdade, eles têm um plano de chegar até a prisão, de encontrar o Jim. Só que eles não têm ideia como que eles vão sair dali com o Jim, resgatar o Jim e ir embora dali, porque querendo ou não é uma prisão da KGB. Então é um plano bem completo e o Yuri dá risada deles o tempo todo por isso. A Joyce não tem ideia o que está acontecendo com os filhos dela, muito menos o que está acontecendo lá na cidade de Hawks. Na cidade, né? Depois do Fred e a Chrissy eles saberem que a Max seria a próxima vítima, a Nancy e a Robbie vão até o presídio psiquiátrico. O diretor lá mostra várias alas do presídio. Inclusive, ele acaba soltando que a música tem uma área que é de música, que a música atinge uma área do cérebro onde pode ajudar algumas pessoas que estão lá sofrendo com alguns transtornos. Leva eles até o Vito Creel e o Vito Creel resolve contar sua história. Diz que ele se mudou para a cidade de Hawks, a casa deles era linda, ele tinha 2 filhos, um desses filhos era sensitivo e a outra filha não. Na casa eles ficaram um mês em paz nessa casa, só que aí começou a aparecer animais mortos, eles começaram a ser atormentados, ele associou isso a um demônio. Aí até que um dia, né, a mulher dele veio a morrer, ela flutuou, quebrou os ossos, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com as outras vítimas, né? Logo depois ele foi levado a ter uma visão da guerra. Quando ele estava em guerra, ele tomou uma atitude errada e levou várias pessoas a serem vítimas, pessoas inocentes, crianças, mulheres, enfim. Então ele é atormentado por essa culpa, então ele foi levado a esse momento. Só que ele escutou uma voz de uma música, né? Aí ele conseguiu voltar para sua realidade, só que foi tarde demais. Chegando nessa realidade, ele encontrou sua filha morta igual sua mulher e seu filho em coma. Só que aí a polícia apareceu, prendeu ele pelo assassinato e não acreditou que se tratava de um demônio, enfim. Ele tentou tirar sua própria vida arrancando seus olhos, então os olhos dele são costurados, enfim. E ele fica lá murmurando uma música. Né? Aí o diretor descobre que elas não são nada do que elas falaram, elas fogem dali correndo, eles não estão nem aí para ela. Aí elas descobrem que a música tem algo a ver, que pode ajudar. Nesse meio tempo, a Max resolve fazer várias cartas, entrega as cartas para as pessoas que elas são próximas. E vai até o trailer da mãe e deixa lá a carta para a mãe. A mãe tá estendendo roupa. Ela vai lá, conversa com a mãe num clima de despedida, só que não é a mãe dela. É uma visão do Vecna. E o Vecna fala, você não vai escapar de mim. Ela não conta pros meninos e vai até o túmulo do Billy. E vai lá e conversa com o Billy, como se ele estivesse ali, falando assim que sente muito, porque eles não se tornaram amigos. E depois que ele faleceu, ela não pôde contar que ele salvou todo mundo. O pai dele foi embora, deixando a mãe dela, por isso que agora eles moram num trailer. Então a vida tá bem difícil depois que ele foi embora e ela lamenta não poder ter tido contato com ele ao ponto de se tornarem amigos. Só que nesse momento o Vecna pega ela. Aí pega ela vê vários fragmentos de lugares diferentes, é um lugar bem estranho onde que ela tá. Aí a Nancy acaba conversando com o Dusty pelo rádio. O Steve vê que ela tá em transe, não tá voltando a si. Aí o Dusty aparece lá com várias fitas cassetes e coloca a música dela preferida para ela ouvir. E ela consegue ver como se fosse um espelho mágico a cena, o que tá acontecendo. E o Vecna fala, eles não vão conseguir salvar.
Só que ela escutando a música e lembrando de bons momentos, lembrando do namoro dela com o Lucas, momentos que ela teve, aí o que acontece? Ela ganha força e consegue fugir. Nisso que ela foge, ela chega até a flutuar, né, no mundo real. Só que antes de quebrar os ossos dela, ela consegue voltar para a realidade. Aí depois disso, ela só fica com o Walkman o tempo todo escutando a música, porque ela sabe que é isso que impediu o Vecna pegar ela como vítima. Aí todo mundo se reúne novamente. 1 a 11, o Dr. Marty fala sobre o projeto Nina. O que é esse projeto? Nina é uma ópera que foi composta, né, lá muitos anos atrás, em 1776, onde conta a história de uma moça que ela perdeu o seu amado, só que ela não se lembra disso. Então, todo dia ela vai na estação de trem e não sabe que o seu amado está morto. Então, é do mesmo jeito, ele fala para 11, olha, você bloqueou algumas lembranças, que é essas lembranças desse massacre, só que ele não fala exatamente, ó, você bloqueou e esse medo tá impedindo os seus poderes voltar. Então, a gente precisa desbloquear isso. Só que na hora do desbloqueio, ela não consegue, ela fica vendo um assistente do Dr. Marty, muitos anos atrás, conversando com ela, tentando se aproximar, sendo amigo dela, só que ela não entende muito do que se trata essas visões. Esse assistente começa a dar dicas para 11, porque a 11 sofre bullying de outras crianças porque ela não tem controle sobre seus poderes. Esse assistente fala que conheceu o número 1 e falou que eles são parecidos, porque eles são subestimados, só que eles são poderosos, então ela tem que criar uma lembrança que possa deixar ela triste ao mesmo tempo com raiva, e isso vai fortalecer ela e ela vai conseguir derrotar as outras crianças. Aí o Dr. Marty coloca as crianças em um círculo e são vendadas. Uma tem que tirar a outra do círculo. O número 2 tira praticamente todas as crianças do círculo até chegar à vez da 11. Aí a 11 até vai um pouco para trás, só que ela lembra da dica que o assistente deu e acaba jogando para fora o 2 desse círculo. Então ela derrota o número 2. Aí esse assistente acaba sofrendo uma punição. A 11 vê ele apanhando bem feio. Depois as crianças aparecem para 11 e a 11 acaba sendo agredida por essas crianças e acaba se machucando. O Dr. Marty vê que isso aconteceu e a 11 fala, não lembro de nada, não lembro do que aconteceu, a 11 não entrega as crianças. Só que o Dr. Marty fala, isso daí foi alguém que fez contra ela não fez sozinha, não foi algo que ela se machucou porque ela estava nada. E é essa mesma coisa, é isso mesmo que o 2 fala pro Dr. Marty, que ela deve ter se machucado sozinha. Aí o Dr. Marty percebe que o 2 sabe de alguma coisa, coloca uma coleira dele, onde cada vez que o 2 mente a respeito do que aconteceu com a 11, ele recebe choque. Então ela fica bastante assustada com isso e as outras crianças ficam com muita raiva da 11. E aí ela volta, ela sai desse tanque onde ela fica flutuando, que a deixa com a possibilidade de ela meio que voltar ao passado, reviver essas lembranças, e o Sam começa a falar, ó, ela tá sendo torturada, ela não tá conseguindo desbloquear, o Dr. Marty fala assim, ó, não, ela vai conseguir, ela vai ir pra frente, e a gente vai conseguir com que ela tenha o poder dela de volta a tempo. O agente que foi pego lá na casa da Joyce, ele é interrogado pelos soldados dos Estados Unidos e ele é torturado, só que ele não entrega a 11 de jeito nenhum. Todos da cidade vão lá pro funeral da Chrissy, né? O Patrick, que é um dos jogadores do time lá do Jason e do Lucas, ele começa a ter visões, só que não fala nada pra ninguém. O Jason inflama, né, os garotos a irem atrás do Dust, do Ed de qualquer maneira. A Max acorda, ela tá lá desenhando e nem se começa a reparar que os desenhos dela formam tipo uma espécie de quebra-cabeça que é uma casa. Ela tenta desenhar o que aconteceu no mundo invertido quando o Vecna tinha pegado ela. E essa casa que ela acaba vendo, só que em fragmentos, é a casa do Victor Creel. Eles vão até a casa do Victor Creel e lá o Steve vê várias viúvas negras em vidro e tudo mais. Eles percebem que as luzes começam a ficar mais fortes, levando eles até o sótão. E de repente, nesse momento do sótão, a luz fica muito mais forte. Os jogadores de basquete acabam encontrando um Ed,
Só que o Ed, ele tá um passo à frente, ele entra num barco e entra no lago. O Jason não pensa duas vezes em pular no lago e chama o Patrick para pular junto. Só que aí o que acontece com o Patrick? Ele acaba sendo pego, flutua no lago, né? O Jason fica bastante assustado com isso, quebra os ossos e o Jason tem que tirar o Patrick lá do lago. E o Jason conclui que o clube Hellfire nada mais, nada menos é do que uma seita, onde que o Ed é o líder, o Ed tem algum tipo de pacto, mesmo que ele não tenha feito nada tocando o Patrick, ele é responsável da morte de todo mundo. E aí, quando eles encontram o Ed novamente, o Dusty, a Max, o Lucas, a Robin e a Nancy, eles conversam com o Ed e acabam descobrindo que no mesmo momento que eles estavam lá na casa do Vitor Creel, que estava bem forte as luzes lá no sótão, foi o momento que o Patrick morreu. Então eles percebem que o Vecna tá no mundo invertido, eles têm que entrar no mundo invertido, só que eles não têm a 11. Eles não têm ideia porque não tem portal aberto, né? Então eles não têm ideia como fazer para entrar nesse mundo invertido e matar essa criatura, impedir que tudo isso aconteça. O Jason até conta para os xerifes o que aconteceu com o Patrick, só que os xerifes não acreditam no Jason. Aí o que acontece? Lá na prisão, o Jim se depara com um banquete feito para eles e outros prisioneiros, né? Um dos prisioneiros acha que aquele banquete é para fortalecer ele, para eles lutarem contra o monstro. E o Jim fala que não, que é simplesmente para eles ficarem mais gordos, para nutrir esse monstro, né? Então ele sabe que eles estão muito perto de morrer, né? A Joyce e o Murai estão lá, pegaram o Yuri como prisioneiros e chega até a prisão para tentar resgatar e encontrar, né, o Jim. E são recebidos pelos diretores lá da prisão. Enquanto isso, lá na cidade de Hawks, né, Dr. Marty fala lá para 11 lá que ela precisa desbloquear, que todo mundo tá dependendo dela. E assim como uma vítima de um derrame pode ter as suas memórias de volta, pode ter os seus movimentos, enfim, adquirir tudo aquilo que ela perdeu devido ao derrame de volta, ela também pode. Só que aí agora a 11 vai por escolha própria até o tanque, né? E o Dr. Sam fala, a gente não tem muito tempo. Então o Dr. Marty resolve acelerar as coisas em relação às lembranças da 11. Os policiais fazem uma reunião com todos os moradores e decidem avisar para eles que o Ed é o suspeito. O que deixa eles com raiva, porque já aconteceu há alguns dias a morte da Chrissy e é só agora o Ed é suspeito. Aí o Jason invade essa reunião, conta para todos, olha tudo que aconteceu nessa cidade, essas coisas sinistras que acontecem aqui, que ninguém acaba investigando, olha o que aconteceu no shopping, e agora várias pessoas estão morrendo, então vamos fazer alguma coisa, e fala que o clube Hellfire é o culpado, né, por tudo isso, e falam para eles irem atrás dos meninos, ou seja, eles não estão indo só atrás do Ed, eles estão indo atrás dos integrantes desse clube Hellfire para encontrar o Ed, ou seja, eles estão indo atrás do Dusty, do Lucas, da Max, enfim, eles estão indo atrás de todo mundo. Aí os pais dessa galera ficam com bastante medo. Eles percebem que no meio da floresta existe um campo eletromagnético e é exatamente isso que aconteceu nas temporadas anteriores. Quando tem um problema entre um campo eletromagnético é porque possivelmente tem um portal ali perto. Então logo eles concluem que o portal pode ter sido aberto aonde houve mortes. Então eles são bem próximos ao lago, então eles acreditam que dentro do lago exista um portal. Os policiais acabam encontrando o carro da Nancy, né? Aí os 4 mais velhos entram dentro do barco para conferir o que está acontecendo lá no meio do lago, que é a Nancy, a Rob, o Steve e o Ed. E ficam na margem a Max, o Dust e o Lucas. Aí os policiais encontram os 3 e levam os 3 para casa. Aí os outros 4 vão para o meio do lago, o Steve resolve mergulhar e eles encontram lá uma fenda, né? Só que aí ele sobe para contar o que aconteceu, que lá realmente tinha um portal, só que um tentáculo pega o Steve e coloca ele para dentro do lago. A Nancy não pensa 2 vezes e pula atrás do seu ex-namorado, a Robin vai atrás e o Ed vai depois. Lá no mundo invertido, o Steve é atacado por vários morcegos meio monstros, né?
Só que a galera vai chegando uma atrás da outra e acaba tirando aqueles monstros de perto do Steve. Só que o Steve acaba sendo gravemente ferido. E aí eles concluem que lá no mundo invertido é tudo menos as pessoas, né? Tem no lugar de pessoas existe monstros, então as casas do pessoal tá tudo ali. E além se fala dentro na minha casa existe armas. Eu tenho armas. Então vamos até a minha casa que eu vou pegar as armas e a gente vai tentar matar esse bicho. Só que chegando lá na casa, o Steve acaba ouvindo o Dust conversando. E porque fica paralelo, né? São duas dimensões paralelas. Só que acontece que a Nancy acaba revelando que o mundo invertido tá no passado, porque o diário dela tá contando o dia em que o Will, né, desapareceu. E toda a decoração da casa dela já mudou. Então ela percebe que não tem arma nenhuma na casa dela. E aí eles tentam se comunicar com o Dust, já que eles escutam o Dust num mundo normal, então eles tentam se comunicar e lembram que o Will se comunicou com a Joyce quando ele estava no mundo invertido através das luzes. Então ele tenta lá fazer um pedido de socorro, meio fazendo um código Morse lá pedindo socorro pro pessoal. Aí, enquanto isso, a Max, o Lucas e o Dust é interrogado pelos pais e pelos policiais. Eles mentem na cara dura, só que a Erika vai lá e fala assim, ó, Lucas, ou você me conta, ou eu conto pros meninos o que você tem no quarto. O Dust até fica curioso para saber o que ela tem contra o Lucas, só que ela não conta. Ele acaba abrindo o jogo para a irmã, que a irmã é muito esperta, só que eles começam numa conversa, tipo assim, questionando. Quem abriu dessa vez esses portais, já que esses portais existem? E eles chegam à conclusão que os quatro só não tá atendendo eles, mas os quatro não seriam bestas de ter entrado no mundo invertido sozinho. Aí eles vão conversando, aí eles concluem que o Devorador de Mentes, ele quer dominar o mundo, então ele precisa de soldado, então mandou o Demogorgon. E depois o Vecna é como um general, ele é bem mais poderoso. E o Vecna, ele precisa que abra esses portais para que para que o Devorador de Mente consiga invadir o nosso mundo e dominar o nosso mundo. Só que como que ele abre esses portais? Matando esses adolescentes que estão com esses problemas psicológicos. Então eles concluem que em cada local onde que houve uma morte, exista um portal. Porque é isso que o Vecna quer, abrir vários portais diferentes para que os monstros consigam invadir o nosso mundo. Aí eles começam a perceber esse código Morse das luzes e eles começam a se comunicar através de luzes. Aí o Dust conta para eles sobre o portal e fala para eles ir até a casa onde que o Ed mora, que é o trailer, que lá provavelmente tem um portal lá. Então, tanto o Dust, a Max e o Lucas vão e a Erika vai junto, né, agora de bicicleta até o trailer, o do Ed. Tanto o pessoal lá no mundo invertido, os quatro vão até o trailer do Ed. Aí chega lá no trailer do Ed, vem que realmente existe um portal. A Robin é a primeira a sair dali, depois o Ed sai, aí chega a hora da Nancy. Quando a Nancy vai sair do mundo invertido, o que acontece? Ela cai num labirinto, o Vecna pega ela por conta da culpa que ela sente por conta da Barbie ter morrido. Se você lembra da Barbie lá na primeira temporada, foi uma das vítimas do Demogorgon. Então o Vecna consegue pegar a Nancy e a Nancy fica lá no estado. Nesse momento, lá no Projeto Nina, a 11 começa a desbloquear todas suas lembranças. Aí o assistente vai lá e dá para ela um cartão de acesso e fala para a 11 que a 11 precisa fugir. E começa a plantar sementinhas na cabeça da 11, falando assim que é tudo o plano do Dr. Martin, que o Dr. Martin tá ali para controlar todo mundo, que foi ele que soltou as crianças que acabou agredindo ela, que as crianças vão tentar matar ela, vai ser tipo cada um por si. O Dr. Martin quer esse confronto aconteça e tudo mais e fala para 11 fugir. Aí a 11 fala que tá se sentindo mal. Um segurança tenta levar ela para a enfermaria, só que ela consegue distrair o segurança chega na enfermaria sozinho. Ela vai fugindo para uma espécie de porão onde tem casa de máquinas, enfim.
Lá o assistente do Dr. Martin tá lá e fala, ó, você tem que fugir por esse cano. Eu não posso ir junto com você porque eu tenho um chip meio que me rastreia e eu vou colocar você em perigo, mas vai, tem sua liberdade. E a 11 fala pra ele, se você tem um chip, eu consigo tirar. Aí ele tira um chip do pescoço do assistente. Aí aparece vários agentes para deter eles. Quando a 11 pensa em fazer alguma coisa, esse assistente vai lá e joga todos esses agentes no chão. E manda a 11 ficar dentro de um depósito. E aí ele começa a ouvir gritos, 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 e ela acaba saindo desse depósito e começa a seguir essa trilha de sangue, ou seja, essa cena de massacre que ela vê desde lá do início da série, ela começa a seguir. Aí até que em determinado momento ela encontra o assistente do Dr. Martin matando, né, com o poder dele, o número 2, e falando que o número 2 não presta, que eles são iguais, o assistente e a 11, revela para 11 que ele, na verdade, ele é o número 1. Enquanto isso, a Nancy lá com o Vecna, né, eles começam a conversar, e o Vecna fala, ó, você foi visitar o Victor Creel? Eu não consegui ainda ter tempo de visitar ele, mas logo mais eu vou visitar ele sim. Você sabe quem ele é? Ele é meu pai. Isso mesmo. O Victor Creel, ele é pai do Vecna. Ele revela que aquele garoto sensitivo que o Victor Creel fala que é filho dele, né? É nada mais, nada menos que o Vecna. Ele conta a história que ele sempre sentiu esses poderes dele, se sentiu deslocado, e a família, para fugir de fofocas e tudo mais, decidiu ir para a cidade de Hawkins. Chegou lá, realmente a casa era linda, ele encontrou um ninho de viúva negra. Ele é fascinado por essas criaturas e vai contando que ele começa a tentar usar o poder dele nas criaturas em volta da casa, ou seja, em coelhinho, rato, enfim. Por isso que os animais começaram a aparecer mortos. Aí, e nisso ele vai vendo que ele vai tendo poder, ele vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. Aí a mãe dele suspeita e chama um médico. E aí ele sabe de que a mãe dele tá fazendo isso, e ele acaba descobrindo o segredo, que o pai dele acabou causando morte de várias pessoas inocentes. E aí ele mata a mãe primeiro, porque a mãe chama esse médico, quer deter ele, e o pai acredita que é um demônio. Não acredita, ele não enxerga que é o filho dele fazendo isso tudo. Aí ele coloca o pai dele em transe para o pai dele ver os pecados, as coisas ruins que o pai dele fez, mata a irmã. Só que essa força que ele usa é tão grande que quando o pai dele consegue voltar, ele acaba entrando em coma. Só que ele acaba cumprindo aquilo que ele queria, que é fazer com que os policiais acreditassem que o pai dele foi o culpado. Então, se o pai dele não foi preso pelo que ele fez na guerra, ele foi preso pelo que ele fez com a família dele. Só que quando ele acordou desse coma, quem era o médico que a mãe dele chamou? O Dr. Martin. Aí o Dr. Martin passa a estudar ele, coloca ele como número 1 e faz um grupo de estudo, e acaba acontecendo que nasce outras crianças. Que aí por isso que nasce os outros números até chegar ao número 11, que é a nossa 11, né? Que é a nossa Jane. Só que aí ele vai contando que o Dr. Martin quis controlar ele muito, ele não quer ser controlado. Então o Dr. Martin foi obrigado a colocar o chip nele para controlar ele. Aí, nesse meio tempo, vai mostrando o que tá acontecendo com ele lá, que aí a 11 vai lá, tira o chip, né? Paralelo a isso, a 11 tá lembrando, desbloqueando essas lembranças, que aí ele fala, olha, a gente é igual, a gente vai sair daqui junto, enfim, a 11 se sente traída e ela acaba atacando. Só que ele é muito mais forte, ele fala que cada vítima que ele faz, ele fica mais forte, ele acaba confrontando a 11. Isso que ele acaba confrontando a 11 se lembra que ele mesmo falou. Vai atrás de uma lembrança que te deixa triste, mas ao mesmo tempo com raiva. E ela consegue se ver nascendo. Olha como que ela vai bem fundo. E a mãe dela falando que amava ela assim que ela nasceu. Depois ela vê a mãe dela sendo arrastada, porque a mãe dela quer ficar com ela, e ela tá lá sobre os estudos do Dr. Martin. Isso deixa ela com muita raiva, só que ela vai tendo várias outras lembranças boas, lembranças dos amigos que ela acabou tendo, enfim, isso vai deixando ela mais forte, e ela acaba conseguindo fazer com que um seja jogado contra um espelho e ele acabe parando na parede. Só que ela vai ficando com tanto ódio, tanto ódio, tanto ódio,
que um meio que vai se desintegrando. Só que nisso abre-se um portal. Ou seja, ela que abriu os portais para o mundo invertido. Então, foi ela responsável por ter esse mundo invertido. E aí, o número 1 foi jogado nesse mundo invertido. Ele acabou sendo atingido por vários raios queimando a pele dele. E aí, ele se tornou o Vecna. Provavelmente, o Devorador de Mente o recrutou. E agora ele tá cometendo esses assassinatos. Então, ao mesmo tempo que ele vai contando pra Nancy quem ele é, a 11 acaba meio que colaborando com a história nas lembranças dela. Então ela percebe que ela não foi responsável pela morte diretamente daquelas crianças, mas indiretamente ela foi responsável, porque foi ela que tirou o chifre desse assistente que na verdade era o número 1. Esse lá com o Jim, com o Murai, enfim, eles acabam assistindo, porque o Jim é jogado na jaula pro Demogorgon ir e matar todo mundo. Só que o Jim tá com aquela chama, que o Demogorgon tem medo de fogo. Aí a Joyce e o Murai conseguem abrir as jaulas, né? Só que aí fica uma fenda. Aí a chama do Jim se apaga. O Jim consegue jogar a lança dentro meio que da boca do Demogorgon e afastar o Demogorgon dali. Só que eles entram em outra jaula. Nisso, a Joyce abre a jaula e os dois se reencontram. Tem aquele abraço demorado mesmo, que você fica agoniada, porque existe um Demogorgon, tipo, do lado. Toda a KGB vai em cima deles. Então, não dá tempo de abraçar, vocês têm que fugir dali. Então, não mostra como que eles vão fugir, só mostra que eles se reencontraram. E como eu disse, o Jonathan, o Will e o Mike tá lá com a Susan. Ela conseguiu dar para eles o papelzinho onde que mostra o IPI do computador. Provavelmente eles vão atrás da 11, que é o Projeto Nina. E lá no Projeto Nina, a 11, enfim, desbloqueou os poderes dela, né? Pelo menos desbloqueou a lembrança que estava impedindo ela voltar a ter os poderes. E acaba sendo revelado pra gente quem é o nosso vilão, que é o Vecna, que é nada mais, nada menos que é o número 1. E que foi a 11 responsável por abrir o primeiro portal para o mundo invertido. Então foi isso que aconteceu nesses 7 primeiros episódios. É muito legal a série, então a gente fica na expectativa nos 2 últimos, né? O que vai acontecer. Mas eu vou deixar tudo aqui no canal para vocês conseguirem acompanhar. Se tiverem alguma dúvida, é só clicar aqui na nossa resenha e assistir. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e interaja. E se inscreva, que é desse jeito que o canal vai se fortalecer. Obrigado!